Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A antropóloga e historiadora Lilia Schwartz foi recentemente eleita a 11ª mulher imortal da Academia Brasileira de Letras. Se contarmos com a eleição de Lilia, as mulheres correspondem a menos de 1% dos candidatos eleitos para a ABL. Então, vamos aproveitar esse fato para pensar a situação feminina no mercado de trabalho. Essa luta por igualdade é uma jornada marcada por desafios históricos e contemporâneos. A exclusão e a subrepresentação foram e ainda são barreiras significativas a serem superadas. A busca por direitos é constante e a democracia, sempre aperfeiçoável, carece de uma participação mais equitativa das mulheres em todos os níveis de poder e decisão. Os obstáculos em cargos de liderança são diversos, desde a cultura organizacional até a falta de oportunidades e o enfrentamento do estigma de gênero. A disparidade salarial persistente é uma realidade que precisa ser confrontada com ações concretas e pressão contínua. Nesse cenário, é imprescindível que se reconheça a ampliação do espaço feminino no mercado de trabalho não é somente um clamor por justiça social. É uma necessidade inarredável para o progresso da humanidade. Refletindo sobre isso, começa agora o TV Sintese. E já que estamos falando de mulheres e mercado de trabalho, aproveitamos a ocasião para colocar em cartaz no nosso Cine Resistência de hoje o filme Domésticas. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Domésticas, o filme, nos transporta para um Brasil pouco notado. Um Brasil que vive dentro das casas, mas muitas vezes permanece invisível. 5 mulheres que compartilham uma realidade comum. Todas trabalham como empregadas domésticas. Cada uma delas tem sonhos distintos, mas suas vidas se entrelaçam nos corredores das residências onde servem. O filme está disponível no YouTube. Confira, prepare-se para uma experiência cinematográfica que vai tocar seu coração e abrir seus olhos para a realidade de quem vive nas sombras. Bem, após a emocionante jornada de Domésticas, o filme, mergulharemos em um quadro que nos leva à essência da luta por justiça. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as prioridades e os direitos que são alcançados aos professores com 60 anos ou mais. Apresentamos um resumo desses direitos. Primeiro, prioridade nos processos judiciais, ou seja, que todo e qualquer processo na justiça ande mais rápido. Segundo, para aqueles que possuem valores a receber em precatórios de processos judiciais contra um município, um estado ou a União Federal, pode receber uma parte desse valor de forma antecipada. Terceiro, para aqueles com mais de 65 anos, pode ter a parte de sua aposentadoria isenta de imposto de renda, o que faz uma grande diferença no final do mês. Quarto, também haverá descontos em medicamentos essenciais e prioridades em diversos atendimentos. Quinto, transporte público urbano gratuito. Esses benefícios são direitos garantidos por lei. Pode existir outros que dependem das leis municipais e estadual. Fique atentos e faça valer esse direito. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. E a luta das mulheres por igualdade de direitos percorreu as ruas de Aracaju no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Uma marcha que partiu da Praça da Bandeira e foi até a frente do Palácio Olímpio Campos ecoou gritos de liberdade, equidade, fraternidade, luta e resistência. Vejam e ouçam como foi. Mais um 8 de março, mais uma vez as mulheres estão na rua pela vida de todas nós. Vamos conversar agora com Cleosvalda Maria, ela é coordenadora nacional do MST em Sergipe. Cleosvalda, me fale um pouco aí que as atividades pelo Dia da Mulher no MST já começaram faz alguns dias. Então, bom dia. A Jornada Nacional do 8 de março, iniciamos de 6 a 8 e essa jornada é com o lema "Lutaremos por nossos corpos e territórios, nenhum a menos", trazendo para cá nossas pautas de reivindicação para que possamos juntas, nesse dia de hoje, juntar as nossas pautas do campo e cidade e mostrar para a sociedade a importância das mulheres continuarem na luta e também buscando seus objetivos. Yara, como que a privatização da água afeta a vida das mulheres? Ela afeta a vida das mulheres porque somos nós mulheres, na criação que tivemos, as responsáveis, né, por manter a casa, filhos, cozinhar. Então, assim, a água é um bem essencial e sem ela vai tornar a nossa vida assim quase que impossível. Professora, por que é importante a presença e a participação ativa da mulher na política? Veja, nós vivemos num país onde historicamente o espaço de comando e de poder das discussões políticas são ocupadas por homens. Isso faz parte da nossa construção patriarcal, de que o lugar da mulher é ficar em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos e cuidando dos próprios maridos. Romper com esse costume, romper com essa tradição, é a mulher ocupar o espaço da política, é a mulher ocupar os espaços de decisão. E esse, penso, ser o grande desafio que nós temos. Conquistamos o direito ao voto, conquistamos o direito a cotas de mulheres para disputar as eleições, mas essas cotas não podem ser apenas na lei, ou mulheres que se candidatam sem perspectiva de ocupação de espaço. Nós precisamos que essas cotas elas sejam de fato garantidas pelo lugar das mulheres e que a gente avance para a equidade, que é a garantia de que os espaços estejam divididos de forma igualitária entre mulheres e homens, que constrói esse país e que luta pelo fim dessa desigualdade social tão fortemente na sociedade brasileira. Qual a bandeira que a mulher professora traz hoje para cá? A nossa bandeira, como mulher professora, não é? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ser a valorização. Acho não, é a certeza, né? Nós mulheres, apesar dos tempos tá outros, mas a gente ainda tem essa pauta da luta por igualdade de direitos, né? Por valorização, principalmente nós mulheres professoras, que hoje para a gente conquistar os nossos direitos, a nossa valorização, a gente tem que estar na rua, né? Por um direito que é nosso, mas os gestores se acham no direito de negar esse direito para a gente. Então a nossa pauta, a nossa bandeira hoje é a nossa luta pela valorização, pela igualdade de direitos para todas as professoras, principalmente as professoras mulheres que têm uma jornada dupla, não é? Porque nós não temos só a escola. Saiu da escola, nós temos outras tarefas a assumir nas nossas casas. Qual é a realidade da mulher trabalhadora sergipana? A realidade da mulher trabalhadora sergipana é muito difícil. Nós que pegamos ônibus, por exemplo, e digo, quem está em casa nos assistindo nesse momento sabe o quão é difícil sair da zona de expansão, quem mora no Mosqueiro, mora no Rubalo, pegar ônibus. Quem mora em Socorro, na Grande Aracaju, quem mora na Piabeta, quem mora na Taiçoca, quem mora no bairro Aeroporto, qualquer bairro que você mora em Aracaju. A situação da trabalhadora sergipana é difícil. Temos os salários baixos, ganhamos na média menos de um salário mínimo. Essa é a nossa realidade. Nossa entrevistada de hoje no Fato de Fato é a doutora Adenilde Dantas, diretora da CUT, na Secretaria das Mulheres Trabalhadoras. O assunto? O desafio das mulheres no mercado de trabalho.
Boa tarde, Adenilde. Seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Nós vamos começar aí nossa entrevista fazendo 2 perguntinhas, uma casadinha, para você responder aqui para a gente. Primeiro, eu quero saber como você avalia o histórico de exclusão das mulheres e quais são as barreiras que são enfrentadas por nós quando o assunto é representação. Boa tarde, Luana. É um prazer estar aqui novamente no TV Sintese, né? A sua pergunta é muito importante porque o histórico de exclusão das mulheres é um histórico muito longo, né? Durante muito tempo na história, a mulher ficou excluída de cargos, né? No trabalho, especificamente, a mulher sempre trabalhou, né? Essa história que a mulher adentrou o mercado de trabalho apenas no século XIX é uma parte da população das mulheres, porque as mulheres do povo, elas sempre trabalharam, principalmente assim, com relação aos cuidados domésticos. A gente tem aí, na época da escravidão, né? A gente tinha as mulheres que trabalhavam não somente em casa, não sendo remuneradas, mas também para vender produtos para seus senhores. A gente tem aí dados, por exemplo, do início do século XX, onde mostra assim, que 47% das mulheres já trabalhavam, né? Mas assim, em profissões não que aparecia tanto. Então, o termo exclusão das mulheres é um termo muito pertinente. Agora, mais recentemente, a gente tem tido algumas historiadoras, algumas intelectuais que têm pesquisado mais sobre a história das mulheres e estão fazendo com que essa história seja mais visibilizada. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que apesar da história, da ciência inviabilizar a mulher, a gente tem mulheres, por exemplo, em cargos de rainhas. A gente teve mulheres em algumas situações. A gente tem, por exemplo, até num texto que eu escrevi para a revista Paulo Freire, a gente ressalta, por exemplo, que o Albert Einstein ele ganhou o prêmio Nobel, né, pela teoria da relatividade. Mas já tem intelectuais mostrando que a ex-esposa dele contribuiu com essas teorias, né, mas que é invisibilizada. Respondendo a segunda pergunta, a gente vê que existem várias barreiras para que a mulher não apareça na sociedade, para que ela tenha dificuldades para adentrar determinados espaços, né? A primeira coisa é essa invisibilidade da mulher na história, né? A segunda questão também, a gente volta de novo para temas que são muito caros para o feminismo, que é a questão da divisão sexual do trabalho, a questão da tripla jornada de trabalho. Você vê que tem algumas pesquisas que recentemente eu li uma pesquisa, eu não lembro agora o nome, mas ela na revista Dados, salvo engano, onde uma pesquisadora ela mostrava as dificuldades que a mulher pesquisadora enfrenta, né, nessa área. Eu acho que uma das grandes realmente questão com relação a dificuldades é a própria questão da mulher, da divisão sexual do trabalho, essa questão da dupla jornada, da tripla jornada de trabalho, acaba também por impactar nas escolhas que a mulher faz com relação à carreira. Muitas vezes a mulher tem que abandonar o objetivo, por exemplo, de chegar num alto cargo se ela tem filhos, ou então ela tem que passar esses cuidados para uma outra mulher, porque também tem um detalhe, né? Às vezes, quando a mulher ela precisa trabalhar fora e ela precisa delegar essa função, ela não delega para o homem, muitas vezes, ela delega para uma outra mulher, que geralmente a sociedade vai dizer o seguinte, não, vai ter que delegar para a mãe ou uma pessoa que ela paga, né, para isso. Dentro desse contexto que a professora Adenilde traz aqui para a gente, Lilia Schwartz, a mais recente imortal da Academia Brasileira de Letras, enfatiza que a busca por direitos ainda é uma luta incompleta e que a democracia sempre carece de aperfeiçoamento. Apesar do avanço das mulheres em postos de liderança nas empresas, ela ressalta que essa presença ainda não é adequada. E você estava falando justamente disso, né, Adenilde? Você falou sobre mulheres em espaços e cargos de liderança. Então, aponta para a gente quais são aí os principais desafios para a busca dessas mulheres para conquistar esse espaço e esses cargos de liderança. O que está essa barreira aí para as mulheres conseguirem estar em um espaço que hoje é dominado por maioria de homens? Eu vou apontar o machismo, né? Esse machismo estrutural que ainda impera nas empresas, que impera nos sindicatos, que impera na sociedade. A primeira coisa é o machismo.
A segunda questão também é que o machismo, ele também não... o homem produz o machismo, mas as mulheres reproduzem o machismo. Muitas vezes uma mulher não vê na outra mulher o potencial que ela tem. Então, às vezes, a mulher não. Entre, às vezes, um homem e uma mulher, é colocado que o homem tem mais capacidade que a mulher para determinados tipos de cargos. Às vezes, a mulher tem maior formação do que o homem, mas muitas vezes isso não é levado em conta. Então, a gente vê essa questão também da reprodução. Isso acontece nos sindicatos, acontece nas empresas, né? A questão do teto de vidro, né, que também vai estar aí, teto de vidro, ele quer dizer o seguinte, que em algumas empresas, o mais alto cargo uma mulher não consegue adentrar. Outro ponto, Adenilde, é a disparidade salarial, ou seja, a diferença salarial entre homens e mulheres exercendo o mesmo cargo. Mesmo que haja uma lei, a Lei de Igualdade Salarial de 2023, que diz que esses homens e essas mulheres devem ter aí salários equivalentes. Mas não é isso que acontece na realidade. Então, em que momento aí nós devemos continuar pressionando, continuar lutando para que se alcance remunerações equânimes e que sejam justas para as mulheres? Essa pesquisa que eu falei anteriormente é uma pesquisa do IBGE de 2019, eu estava me lembrando agora, né? A gente recentemente deu uma palestra numa determinada instituição de ensino, onde a gente falava para as alunas do subsequente do ensino médio essa questão dessas disparidades, que é o seguinte, a pesquisa mostra que as mulheres ganham 77% do que os homens ganham, né? A gente, como você falou, tem uma lei agora, mas a lei vai bastar? Não, não vai bastar. O que vai bastar é o seguinte, nós mulheres precisamos continuar lutando para que esse direito realmente seja reconhecido. Eu acredito que instituições como a CUT, a universidade, precisa pensar em um observatório, né, para que se acompanhe essa questão dos salários nas empresas. Eu acho que precisa de educação maior nas escolas para que as pessoas, a sociedade mude o comportamento, mude um pouco a cultura, porque não adianta só a gente ficar, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas tem que mudar já com as crianças, né? Então eu acho que tem que ter educação para que a gente mude a cultura, né? A gente tem que ter fiscalização e uma coisa que eu aponto já desde a minha pesquisa é que eu acho que precisa ter observatórios desse tipo, assim, com relação às questões da mulher. Bom, Adenilde, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos para a nossa última pergunta. Então, pelo seu ponto de vista, quais medidas são necessárias, são fundamentais para que hajam oportunidades, para que haja igualdade de oportunidade aí no mercado de trabalho e de representatividade para as mulheres? Bom, eu acho que tem que ter política, né? Tem que ter política pública de incentivo. A gente já tem a lei, mas a gente precisa ter política pública que incentive que as empresas direcionem uma quantidade de vagas para homens e mulheres. Não somente as empresas, mas no setor público também, né? Tem que ter vontade também. Além disso, eu acho que precisa ter assim, mais mulheres participando de grupos e cobrando, né? A gente tem hoje muitos movimentos sociais que precisam estar unidos para garantir os direitos de todas as mulheres, né? Quando eu digo todas as mulheres das classes sociais, da classe trabalhadora, com relação com recorte de gênero, com recorte de classe, com recorte de raça, né, com recorte até etário, porque também existe um preconceito com a mulher que está numa determinada idade, né, a gente vê isso, e eu acho que precisa ter tudo isso que a gente falou, né? Bom, Adenilde, então assim, a luta é longa, mas a gente continua firme e forte, não é isso? Agradeço demais por sua presença, sempre muito bom. Tem aí muito pano para manga, espero que você volte em breve para falar mais com a gente. Obrigada a você. O olhar feminino proporciona uma outra forma de entender a humanidade, enriquecendo o ambiente de trabalho e contribuindo para a construção de um mundo mais equânime. A conscientização e a ação são fundamentais para garantir que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens e possam contribuir plenamente para o progresso de todas e todos. Conscientização e ação, mulheres e homens. Lembre-se disso. TV Sintese chega ao fim. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país.
Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é